Quer ficar mais perto de Deus? Hoje eu trouxe uma dica maravilhosa e infalível que vai resolver toda e qualquer situação. Muitas vezes a gente fica só reclamando da vida, reclamando de tudo, reclamando das coisas que acontecem com a gente, por que disso, por que daquilo. E a gente costuma muito fazer jejuns, jejum de comida, jejum de água. Tudo isso é muito bom, mas temos que nos analisarmos, porque muitas vezes fazemos o jejum e terminamos o jejum e a nossa vida continua igual, não muda nada. Sabe por quê? Porque a nossa mente ainda não está acreditando naquela vitória, naquela bênção. A gente começa a reclamar, a gente começa a ver somente a situação difícil, somente o que não foi ouvido por Deus, somente o que Deus não respondeu. Não é assim que funciona. Desse jeito Deus não vai responder. Eu vou contar para vocês um depoimento pessoal meu, um testemunho. Eu estava passando por uma situação muito, muito difícil e eu precisava da resposta de Deus. Essa situação estava me deixando muito preocupada e muito triste. Quanto mais eu pensava na situação, mais triste eu ficava, mais triste eu ficava. Mais eu orava e menos eu tinha resposta, e mais triste eu ficava, mais eu chorava. E quando eu ia orar, eu falava palavras tristes para Deus. Eu só reclamava na minha oração. Eu não falava nada com fé, com vitória, com alegria, com agradecimento, com gratidão. Era só vendo, focando na dificuldade, no problema. E Deus, por que o Senhor não me ouve? Deus, o Senhor fechou os olhos, o Senhor fechou os ouvidos para mim. Deus, olha essa situação, olha o que eu vou fazer com isso. Então, quando eu estava orando assim, aconteceu o seguinte: o meu marido falou: chega, eu não quero mais orar com você, a tua oração me deixa depressivo, eu vou parar de fazer. A gente tinha feito um propósito de oração, todas as noites de orar. E então, como eu estava muito desesperada por causa dessa situação, e eu vim orando muito já há muito tempo, fui orar sozinha e chorei para Deus e falei: meu Deus, eu não quero parar. E agora, o que eu faço? Para onde eu vou? Como eu faço? Meu marido já não quer mais orar, mas a gente precisa de uma solução, a gente precisa de uma resposta. E então, Deus falou para mim: continue orando sozinha. E então eu continuei. Era um propósito de jejum e oração. Todos os dias a gente tinha que fazer o jejum e a oração. E então, depois que meu marido parou, ele ficou mesmo cansado, porque todos os dias eu só reclamava na minha oração, e a minha oração deixava ele depressivo. E então, eu continuei fazendo meu jejum e a minha oração. Deus falou para mim para eu continuar sozinha e não reclamar pro meu marido que ele não estava fazendo. Em outra ocasião, eu ia brigar com meu marido e ia dizer: você não quer a resposta, temos que continuar lutando, não sei o que, não sei o que. Só que aí, depois, quando meu marido parou, meu marido ia assistir televisão no horário que eu estava orando. E eu, fazendo meu jejum, orava bastante, orava no quarto, depois ia lá para a sala pro meu marido, ficava com a cara feia, irritada, nervosa. Todos os dias acontecia a mesma coisa. Chegou um dia que meu marido falou assim: pode parar de fazer esse jejum. Eu não quero mais que você faça esse jejum, que esse jejum não tá te fazendo bem. É melhor você comer e ficar com a cara boa do que ficar desse jeito. Então eu fui orar e chorei muito para Deus e falei: Deus, o que eu faço, Deus? Eu não quero parar de fazer o jejum. Eu quero continuar com o nosso propósito, que eu tinha feito propósito com Deus. Quero continuar com o meu propósito. Como que eu faço? Gente, foi maravilhoso. Deus me respondeu, sabe como? Faz um jejum de cara e pensamento feliz. Como foi maravilhoso e transformador esse jejum que eu fiz. Porque eu estava depressiva e não tinha ânimo para viver. Eu estava depressiva mesmo, porque estava com muita dificuldade, já fazia muito tempo. E então eu comecei a fazer um jejum de cara e pensamento feliz. Todas as noites, quando eu abria meu jejum, eu ia jantar, colocava a mesa com meu marido, ia jantar, colocava os pratos na mesa, ia lá fazer a janta em primeiro lugar, feliz, com a cara feliz, jejum de cara e pensamento feliz. Eu abria meu jejum, eu não ficava mais lá enfurnada no quarto chorando. Dobrava meu joelho, abria meu jejum, ia para a cozinha, cozinhar, feliz. Claro que por dentro eu não estava feliz, eu estava muito triste, eu estava muito nervosa e preocupada. Mas Deus falou: faz o jejum de cara e pensamento feliz. Então eu ia lá para a cozinha, meu marido estava lá sentado na sala, eu ia lá na cozinha, feliz, fazendo de conta, né? Porque eu não estava feliz ainda.
um sorriso no rosto, ia lá lavar a louça, fazer a comida e agradecendo. Então Deus falou para mim, jejum de cara e pensamento feliz e agradecer por tudo, agradecer por tudo que acontece na tua vida. Na Bíblia está escrito, em tudo dai graças. Gente, foi transformador para minha vida, porque eu ia lavar a louça, já lembrava do meu jejum e começava a lavar a louça feliz. Mudava assim já a cara, sabe? Olhava pro meu marido pensando coisas más dele e ia lá lavar a louça bem feliz, agradecendo por tudo. Quando vinha o mau pensamento, quando via a raiva, o ódio, porque o ódio daquela situação, porque quando a gente está depressivo, a gente tem ódio de tudo, a gente tem ódio da vida, a gente tem ódio de Deus até. Isso é uma coisa que aconteceu comigo. Quando a gente está com depressão, a gente tem ódio da vida. Então, foi transformador. Eu fiz esse jejum poucos dias, depois já se tornou um hábito para mim, porque esses poucos dias que eu fiz, eu já comecei a ver mudança. As coisas já começaram a acontecer pouco a pouco. Nesse período que eu fui mudando os meus pensamentos, Deus começou a falar mais comigo. Quando eu ia orar, eu orava menos, mas eu agradecia mais, porque Deus disse para dar graças por tudo. Então, eu estava trabalhando num emprego que era muito puxado, muito triste para mim. E eu vinha para casa chorando todos os dias, reclamando. Então eu comecei a vir para casa e eu chorava um pouco aos pés do Senhor. Eu chorava só um pouco. Eu dizia para Deus, Deus, eu não sei por que está acontecendo isso tudo, mas o Senhor falou para dar graças por tudo, então muito obrigada, meu Deus, por esse sofrimento que eu estou passando. O Senhor sabe o que é bom para mim, eu não sei o que é bom para mim. Só o Senhor sabe tudo o que é bom para mim. Então, limpava as lágrimas, lavava o rosto, ia lá fazer minha comidinha, ia lá ficar com meu marido, abria o meu jejum de cara e pensamento feliz. Eu já não ficava lá enfurnada no quarto 4 horas. Eu ia fazer minhas atividades e ia agradecendo a Deus. Por exemplo, eu estava com muito frio, era inverno, a gente não tinha lenha para pôr na lareira. Eu ia, ficava feliz, eu colocava mais roupa, eu falava assim, Deus, eu não sei por que está acontecendo isso, não sei por que a gente não tem esse dinheiro agora para comprar essas coisas, mas eu ia lá, colocava muita roupa, dava uma outra solução para aquela situação e via com outros olhos e agradecia. Falava assim, Deus, muito obrigado porque está acontecendo isso, o Senhor falou para dar graças por tudo, então muito obrigado porque está acontecendo isso. Gente, isso é transformador, é maravilhoso. Depois isso se tornou um hábito para mim e Deus foi falando comigo pouco a pouco, coisas pequenas que foram mudando a minha vida. Por exemplo, eu precisava de respostas de Deus, eu precisava ter a solução para aquela situação. E então Deus falou comigo pouco a pouco. Deus dizia para mim, senta, coloca no papel, ao invés de você ficar chorando e gritando e reclamando e orando, senta tranquilamente, escreve todas as coisas boas que aconteceram naquele dia. Por exemplo, eu trabalhava num lar de idosos e era muito triste para mim, era muito depressivo. Eu já estava depressiva e aquela situação me deixava ainda mais depressiva. E eu era uma advogada e eu estava nessa situação, trabalhando num lar de idosos. E foi o único trabalho que apareceu para mim. Então eu falei para Deus assim, Deus, esse dia foi triste porque isso, porque aquilo, porque aquele outro. As colegas me maltrataram assim, assim, assado. Era só assim quando eu chegava em casa, sabe? Mas depois eu abri o meu jejum de cara e pensamento feliz, sentava para escrever as bênçãos do dia. Então, era uma infinidade de bênçãos que tinha, que eu conseguia carona para ir trabalhar. Uma colega que morava bem pertinho de mim, nem sabia que trabalhava no mesmo lugar, começou a me dar carona todos os dias, porque eu não tinha dinheiro para ir trabalhar e não tinha como ir trabalhar. Depois, alguém me dava uma coisa bem gostosa para eu comer, uma colega levava, me dava. As idosinhas que eu ia levar para casa começaram a me dar tanta coisa, porque elas plantavam, tinham horta, e as idosas que iam para o centro de dia, que ficavam só durante o dia na casa de repouso, depois eu ia levar elas para casa, elas me davam tanta coisa, era batata, era cebola, era abóbora, era vagem, era feijão, era tudo que vocês imaginarem. Eu ficava até envergonhada de tanta coisa que elas me davam, pois eu não tinha como levar, porque eu pegava carona com as colegas. Várias vezes eu deixava lá para pegar depois. Eu dizia, depois a gente pega. Então Deus foi abençoando pouco a pouco. Não foi nada assim de extraordinário, do jeito que eu queria, porque a gente sempre quer aquele milagre que já cai o dinheiro na conta e a gente pague todas as dívidas. Não é assim, é pouco a pouco.
pouco a pouco, valorizando o pouco que Deus dá, valorizando cada detalhezinho da nossa vida. Eu comecei a ser grata por poder falar com aquelas senhorinhas. Eu orava pelas senhorinhas, eu abençoava elas e elas me davam as coisas. E isso foi maravilhoso. Eu comecei a ter amor por aquelas senhoras, por aquele trabalho, amor por aquelas colegas. Comecei a olhar para as colegas e valorizar as colegas, que elas eram sofridas, mas estavam sempre lá fortes, trabalhando. Antes de eu ter esse insight para orar assim, desse jeito, agradecendo, eu falei: Deus, por que o Senhor me deu esse trabalho? Tinha tanto trabalho para mim. Eu entreguei currículo em várias empresas e o único trabalho que apareceu foi esse. Então Deus falou para mim: eu te dei esse trabalho porque eu quero fazer de você uma mulher mais forte. Então eu comecei a perceber as colegas e via que elas eram fortes. Elas trabalhavam o dia inteiro no asilo e depois fim de semana também. E tinha a casa delas lindas, um brinquinho. E depois elas faziam a horta delas, plantavam um monte de coisa. Durante o ano tinha sempre várias tarefas que elas faziam, capinavam lote, fazia colheita. O marido ajudava, mas era elas que faziam a organização da casa toda. Não tinha essa história de que o marido tá mais tranquilo, não tá cansado, vai fazer ele, não. Elas arregaçavam as mangas e faziam tudo. Comecei a ver isso e comecei a ver também que Deus me colocou ali para eu aprender a dirigir. Foi maravilhoso. Esse testemunho é glorioso demais. Tem muitos testemunhos que eu ainda vou contar para vocês aqui que foram maravilhosos na minha vida.